Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a palavra para a edificação da igreja. Aleluia. É a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de milagres. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos do milagre do livramento dessa enfermidade, o milagre da cura para aqueles que estão enfermos, o milagre da provisão financeira. Estamos vivendo, na verdade, dias maus. O apóstolo Paulo fala que nesses dias difíceis, dias maus, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós cremos que tudo isso que está acontecendo é obra do diabo. As pessoas veem o homem, as pessoas veem os governos, mas não duvide, por trás de toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo é uma cilada do diabo, especialmente para fazer calar a igreja. Então a Bíblia nos ensina que nesses dias maus, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra essas ciladas do diabo. E Paulo fala também no verso 13, que nós devemos, depois de resistir tudo, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A igreja do Senhor é imparável. A igreja do Senhor é inabalável. Nesses 2000 e tantos anos de igreja, muitas coisas aconteceram. Estamos compartilhando isso quase todos os domingos. Muitos levantes aconteceram para fazer calar a igreja, para poder parar o povo. Mas todas as vezes que houve algo nesse nível que estamos vivendo hoje, o Senhor acabou operando grande salvação. O que nós precisamos nessa situação, nesses dias maus que nós estamos vivendo, é revestirmos de toda a armadura de Deus. E aí você pode perguntar, mas como é que eu faço? Como é que eu posso me revestir da armadura de Deus? Na verdade, a armadura de Deus está relacionada à obra consumada da cruz. A revelação da obra consumada da cruz nos coloca agora para apropriarmos de toda a vitória que nós temos em Cristo. Lá na cruz, o Senhor realizou uma obra, e através da obra da cruz, nós podemos agora contemplar a vitória de Cristo na nossa vida. É através dessa revelação, da obra da cruz, que nos revestimos de toda a armadura de Deus. Paulo fala lá no verso 16 de Efésios 6, falando da armadura. Ele fala do capacete da salvação, da espada do Espírito. Ele fala também do escudo da fé, que é o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Então está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele começa falando aqui do escudo da fé. É através da nossa fé é que nós anulamos os dardos inflamados do maligno. É através da nossa fé que nós anulamos as mentiras do diabo. É através do crer na obra da cruz, levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, é que nós vamos prevalecer diante de todas as circunstâncias. A nossa mente deve estar cativa à obediência de Cristo, não é a nossa obediência. Paulo fala isso na segunda carta dele aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz, nós podemos agora desfrutar, descansar, revestir de toda a armadura de Deus. É através da obra de Cristo, da obediência de Cristo. Muitas pessoas têm falado por aí
que tudo que nós estamos vivendo hoje é por causa do pecado do homem, por causa do pecado da igreja. Mas na verdade, tudo isso já foi vencido lá na cruz. Hoje nós devemos levar nossa mente cativa, escrava a essa verdade. Tudo que nós temos da parte de Deus não é por causa da nossa obediência, não é por causa da nossa santidade, mas é por causa da obediência de Cristo. E através da obediência de Cristo, nós podemos agora usar as nossas armas. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Por isso devemos permanecer revestido da armadura de Deus. O capacete da salvação e a espada do Espírito que Paulo fala aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A armadura está na revelação do poder da palavra de Deus. O nosso escudo de proteção para esses dias maus é a nossa fé na palavra de Deus. É nós crermos na palavra de Deus. É nós vivermos agora a vida no Espírito, confessando a verdade da palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo que devemos revestir toda a armadura. Mas ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós nos revestimos da armadura de Deus, orando, confessando a palavra de Deus e vigiando. Vigiando o quê? O que nós devemos vigiar, que Paulo está falando aqui? Para não duvidarmos, para permanecermos em fé. Nós não temos que vigiar, como muitos pensam. Toda vez que a Bíblia fala de vigiar, é vigiar para não cair no pecado. Jesus ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos clamar ao Pai, não nos deixe cair em tentação. Que tentação que ele está falando ali? É a tentação de duvidar do amor de Deus, é a tentação de duvidar do poder da obra da cruz, é a tentação de achar que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus. Então nós devemos permanecer firmes, inabaláveis, não duvidando, mas pelo contrário, orando todo o tempo, com oração e súplica, andando no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. Todo o tempo nós devemos orar, mas em tempos de guerra, como nós estamos vivendo, em dias maus como nós estamos vivendo, precisamos nos posicionar ainda mais diante de Deus. E quando nós oramos, devemos descansar nas promessas do Senhor, sabendo que Ele está ouvindo a nossa oração e vai responder essas orações. Nós vemos isso na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala de fé. Hoje, a minha ministração da palavra de Cristo é para aumentar fé no seu coração, para produzir fé no seu coração. E aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A oração é a nossa principal arma. As armas da nossa milícia não são carnais. A principal arma que nós temos é a oração. E nós somos o povo da oração. Somos nós que temos a promessa de que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo, daquele que foi justificado. Então nós somos esses que cremos no Senhor e cremos que Ele é poderoso para operar milagres. É através da oração da fé que Deus opera milagres. Nós vemos Tiago falando isso na sua carta, Tiago capítulo 5, verso 15. Está escrito, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui nós vemos que a enfermidade não vem por causa do pecado, mas a oração da fé é poderosa para curar o enfermo, e se por acaso ele tiver cometido pecado, ele vai ser perdoado dos seus pecados. A oração da fé tem o poder de mudar a história. Agora, essa fé que nós estamos falando aqui, não é um sentimento, não é uma percepção interior. A fé se manifesta através de atitude. A fé, ela é revelada a partir da atitude que nós temos quando a palavra é colocada no nosso coração. O que nós precisamos entender é que o simples fato de você orar, você já está expressando fé. O simples fato de você se colocar diante de Deus,
orando ao Pai, no nome do Filho, já é uma atitude de fé. Muitos irmãos não recebem a bênção porque eles ficam esperando uma fé no seu interior. Mas a fé não é um sentimento, não é uma percepção. Existe o dom da fé. O dom da fé, que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 12, é o dom sobrenatural da fé. Não é essa fé que nós necessitamos para orar. Você não precisa do dom da fé. Deus já colocou essa fé no seu coração. Quando você se aproxima de Deus, orando ao Pai no nome do Filho, nós temos as portas abertas. Nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça. O simples fato de você se colocar diante de Deus, orando, pedindo, intercedendo, já é uma expressão de fé. Já é a manifestação da sua fé. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando nós oramos por cura, por provisão financeira, quando oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo ministério, pela igreja, nós estamos orando a oração da fé. Eu nunca vi alguém falar que, eu orei sem fé. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos orando crendo que o Senhor vai responder a nossa oração. E essa é a certeza das coisas que estamos esperando. Quando eu oro ao Senhor, pedindo por uma cura, pedindo por uma libertação, pedindo por provisão financeira, eu oro agora com essa convicção, com essa certeza de que o Senhor vai nos abençoar com aquilo que estamos esperando. Eu oro com essa convicção de fatos que não estamos vendo, mas que o Senhor vai colocar diante de nós. É como uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Diz a história que havia uma família que morava numa região de seca. Não chovia, tinha muito problema de falta de água. E ele juntou a família ali e reuniu e começou a orar para Deus mandar chuva. E eles oraram ali, e quando terminou a oração, clamando a Deus que fosse chuva, eles estavam saindo para ir para o prédio da igreja. E aí um garotinho da família foi e passou a mão num guarda-chuva. Ele pegou o guarda-chuva para sair. E a mãe dele perguntou: por que você está pegando isso aí? E ele falou para a mãe: nós não oramos para chover? Se nós oramos para chover, temos que levar o guarda-chuva. Essa foi uma atitude de fé. Esse garoto expressou a sua fé através da atitude de pegar o guarda-chuva para poder tampar. É a certeza daquilo que ele estava esperando. Nós oramos por chuva, então eu já tenho a certeza daquilo que eu estou esperando. E o que ele estava esperando? A chuva. Agora, também é a convicção daquela resposta que teria da oração. Imagina, por exemplo, um casal que quer ter filho, está orando para que a esposa possa engravidar. Esse casal, eles oram, clamam ao Senhor, com toda oração e súplica, mas eles precisam de uma atitude de fé. Qual que seria uma atitude de fé que um casal ou que uma mulher que está orando para engravidar poderia ter? Ela poderia já arrumar um sapatinho do bebê. Ela ainda não está vendo o bebê, mas a oração da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Ela ainda não está vendo o bebê, mas a partir daquele sapatinho, ela já pode começar a ver o pezinho do bebê e colocar o sapatinho no pé dele. Ela já começa a contemplar essa certeza daquilo que ela está esperando. Então a fé, a nossa fé, ela se expressa através de atitudes. Essa certeza, essa convicção que precisamos agora ter e expressar. No caso dessa mulher que está esperando o bebê, ela pode ter essa atitude. Ela ora e já começa a providenciar. Não é uma questão de ficar ansiosa. A ansiedade é pecado, a ansiedade impede o milagre. Mas é a convicção. Eu orei, o Senhor vai me abençoar. A verdade é que não importa a respeito do que você esteja orando. O que nós necessitamos é crer na verdade da palavra de Deus. É crer naquilo que Deus diz através da sua palavra, que você vai pedir e vai receber. Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. O Senhor Jesus está falando a respeito da oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A fé, para nós orarmos, pedirmos, batermos, buscarmos, é essa certeza
de que através da nossa oração receberemos aquilo que estamos pedindo, buscando e batendo para que a porta possa se abrir. O padrão de Deus é, primeiro nós expressamos a nossa fé, o nosso crer, e depois recebemos. Deus não nos mostra primeiro nós abrimos o nosso coração em fé, expressando a nossa fé, e depois nós recebemos o milagre. Nós precisamos aprender a maneira como Deus faz as coisas, todos nós precisamos. Não há pessoas que não precisam crescer na revelação do poder da oração, que Deus opera em fé, porque Deus opera em fé. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 2, que nos mostra claramente isso. Essa passagem, Mateus capítulo 9, verso 2, está escrito: e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Esse texto é bem interessante, 3 evangelhos falam dele. Era um grupo de amigos, que tinha um deles que era paralítico, e eles ajuntaram ali, fizeram uma maca, colocaram aquele paralítico sobre a maca, e foram levando eles para Jesus. Eles criam que Jesus é poderoso para curar, mas chegou aonde Jesus estava, tinha uma multidão, não tinha como eles entrarem na casa, vocês lembram? Eles subiram no teto da casa onde Jesus estava, abriram o teto, abriram a laje, abriram o forro ali, e desceram o paralítico. Aí o texto fala, disse-lhe Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. O texto fala que Jesus viu a fé. Agora, de que maneira Jesus viu a fé deles? Jesus sentiu o coração deles, percebeu que tinha um sentimento de fé dentro deles. Jesus discerniu pelo Espírito Santo que havia fé no coração daqueles homens. Não, Jesus viu a atitude deles. Jesus viu a fé daqueles homens, pela atitude que eles tiveram, de pegar aquele homem e levar até a sua presença, com muito trabalho inclusive. Eles perseveraram. A atitude deles de levarem o paralítico até a presença do Senhor, expressou fé que Jesus viu. E por causa daquela atitude de fé, aquele paralítico foi curado. Muitas pessoas estão precisando de serem levadas até o Senhor Jesus. E quando nós nos colocamos em oração, intercedendo, seja por nós, pela nossa família, ou por outras pessoas, seja pela nossa cidade, seja pela nossa nação, quando nós estamos intercedendo pelas pessoas, nós estamos levando elas até a presença de Deus. Nós somos essa nação que fomos feitos, nação de sacerdotes reais. A função do sacerdote é levar as pessoas a Deus. A função do sacerdote é exatamente essa, de pegar as pessoas, a causa das pessoas e levarem à presença de Deus. E quando nós estamos orando, intercedendo, nós estamos tendo uma atitude de fé. Por isso a Bíblia diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Jesus viu a fé daqueles homens, pela atitude que eles tiveram de levar aquele paralítico com muito trabalho até a sua presença. Foi só isso. A atitude de fé deles atraiu o céu e o milagre aconteceu. Uma outra maneira de expressarmos fé é falando. Nós cremos, e porque nós cremos, nós falamos. Nós vemos Paulo falando isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo diz: eu criei, por isso falei. O falar também é uma expressão da fé. Você que está orando, clamando com toda súplica, oração, você pode agora, baseado na sua oração, na oração da fé, você pode falar: eu creio que esse será o melhor ano da minha vida. Nesse ano eu verei o cumprimento das promessas de Deus, eu verei a bênção de Deus na minha casa, nas minhas finanças, no meu ministério. Quando você abre a boca e fala, você está expressando a sua fé e se apropriando do milagre. Eu criei, por isso falei. Porque eu creio, eu falo. O falar é a expressão de que eu creio, é a expressão da minha fé. Jesus também ensina esse princípio. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 22, capítulo 11, verso 22.
Evangelho de Marcos, capítulo 11, 22, está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Jesus estava falando ali com os discípulos: tende fé em Deus. Agora ele vai falar como que eles devem ter fé em Deus. Ele diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, qualquer que falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, aquilo que fala, tudo o que disser, tudo o que falar, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, falando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nesse texto nós vemos Jesus falando 4 vezes a respeito do falar. Jesus está mencionando aqui 4 vezes a respeito da importância do falar. Ele diz: tendes fé em Deus. E porque você tem fé em Deus, você vai expressar agora falando para o monte. Não é porque eu tenho fé em Deus que o monte vai sair. Eu preciso abrir a minha boca e falar. Quando eu estou falando, eu estou expressando a fé que está no meu coração. Muitos de nós cremos da maneira correta, porque nós devemos crer com o coração. Paulo fala que nós devemos crer com o coração, mas não basta crer com o coração. É necessário também que nós venhamos a abrir a boca e falar. Não é suficiente crer corretamente, é também necessário falar. E quando nós falamos, orando, confessando a palavra de Deus, proclamando, nós estamos agora expressando a nossa fé. E quando nós estamos tendo uma atitude de fé, expressando a nossa fé, aí nós veremos o milagre acontecer. Jesus tinha essa prática. Nós vemos Jesus no seu ministério. Ele sempre fazia uma confissão antes de fazer o milagre. Antes de manifestar quem ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Ele sempre falava: eu sou. Nós vemos na passagem ali, quando Lázaro morreu, e quando alguém morre, nós temos o pior cenário possível. Lázaro havia morrido, e Jesus chegou ali naquela situação terrível. Nós vemos lá Marta chegando, se lançando ao Senhor e falando para ele: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O que é que Jesus falou para ela? Está lá em João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, falando para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado, mas mesmo não tendo morrido e ressuscitado, ele disse: eu sou a ressurreição. Ele não disse: eu espero ser a ressurreição, eu espero ressuscitar. Não, ele falou categoricamente: eu sou. Ele tinha convicção de quem ele era. Nós também precisamos chegar no nível de renovação da nossa mente, para que nós possamos ter a completa convicção de quem nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas, não seremos. A Bíblia fala que nós já somos. Eu não espero me tornar uma nova criatura, eu já sou uma nova criatura em Cristo, porque o Senhor disse que Ele era a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida se manifestaram e Lázaro ressuscitou. O Senhor não esperou se manifestar aquilo que Ele era, Ele já sabia que Ele era, e porque Ele tinha essa convicção de que era ressurreição e vida, quando Ele agora orou, ordenou que Lázaro ressuscitasse, e assim foi. Nós também precisamos confessar, da mesma maneira, mesmo que não estejamos vendo. Algumas pessoas, para crer que são novas criaturas, ficam esperando não ter mais nenhum pecado, nenhum deslize. A hora que eles estiverem fazendo todas as coisas corretas, então eles vão falar: eu sou nova criatura. Mas na verdade, primeiro nós falamos e depois nós vemos a resposta. Jesus disse: eu sou a ressurreição, e depois Ele ressuscitou. A mesma coisa, nós devemos confessar o que a palavra de Deus diz: eu sou nova criatura. Eu posso falar agora, eu ainda não estou vendo isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vê. Talvez você olha para você e você não percebe, não vê ainda que você é nova criatura, mas a fé se expressa no seu falar. Então primeiro você fala: eu sou nova criatura, e a partir do momento que você está expressando a sua fé, porque você crê na palavra de Deus, que você é nova criatura, e você fala: eu criei, por isso falei, então agora Deus vai operar, e você vai ser
vai se ver realmente como nova criatura. Primeiro confessamos e depois veremos a resposta daquilo que estão confessando. Paulo também fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo diz para nós atentarmos, considerarmos as coisas que Deus diz, mesmo que ainda não estejamos vendo, porque essas coisas que nós estamos vendo, aquilo que você ainda vê em você, é temporal, é passageira, vai passar, mas aquilo que Deus está falando é eterno. Por isso que Paulo fala também na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não falamos o que vemos, nós falamos o que cremos. Eu criei, por isso eu falei. Então nós precisamos começar a confessar aquilo que Deus diz. E nós temos a verdade da palavra de Deus que diz que pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor, nós fomos sarados. Então mesmo que não estejamos vendo, precisamos confessar que fomos sarados, que somos sarados. Nós não negamos o fato, não negamos os sintomas, mas confessamos a verdade. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Somos novas criaturas, sobre nós estão todas as promessas de Deus, e é essas promessas que nós devemos confessar, cada uma delas. Outra coisa que nós precisamos fazer é falar a partir da posição que nós estamos. Nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 11, o escritor de Hebreus diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos teus pés. Esse texto está falando que Jesus assentou, está na posição de descanso à direita do Pai. E é de lá, do trono onde ele está sentado, que ele está aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Nós vemos Paulo falando também na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 20. Efésios capítulo 1, verso 20, Paulo diz: o qual exerceu ele em Cristo, o qual exerceu o Pai em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Senhor Jesus está sentado no trono, à direita do Pai, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. E olha que maravilha, Efésios capítulo 2, verso 6, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa também é a nossa posição em Deus. Jesus está assentado à direita do Pai, e nós, os que cremos, também estamos nessa mesma posição. Se Jesus está sentado no trono, nós fomos colocados em Cristo, também estamos assentados no trono. Então a nossa atitude deve ser a mesma que o Senhor Jesus teve e tem: descansarmos e aguardarmos até que todos os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Nós estamos aqui combatendo um combate, a partir da posição que estamos, acima dos nossos inimigos. Nós não estamos no mesmo nível dos nossos inimigos. Quando nós estamos combatendo o combate da fé, quando nós entramos numa guerra espiritual, nós temos o hábito de fazer guerra espiritual apontando a mão para baixo. Isso simboliza, é uma atitude de fé da posição que nós estamos. Nós não estamos combatendo os inimigos no mesmo nível. Nós estamos acima dos principados, potestades, poder e domínio. Então quando o inimigo se levantar contra você, quando você vê o inimigo arquitetando alguma coisa contra você, tome uma atitude agora de quem está sentado no trono. Combata o inimigo com a revelação de que você está acima dos inimigos.
quem está sentado no trono comanda a partir do trono, e nós estamos assentados. É contra essas hostes, contra esses principados, potestades, poder e domínio, é que nós liberamos uma palavra de ordem, nós comandamos uma palavra de ordem. As coisas de Deus, elas acontecem a partir do momento que nós abrimos a boca. Nós cremos, por isso nós falamos, e quando nós falamos, estamos tendo uma atitude de fé. Nós vemos esse princípio lá no livro do profeta Ezequiel, na verdade no capítulo 37, quando Ezequiel está ali diante de um vale de ossos secos. Se Ezequiel não tivesse falado, profetizado como o Senhor havia determinado, nada teria acontecido. Eu quero ler esse texto, está lá em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Aqui ilustra muito bem essa condição da nossa fé. A nossa fé se expressa a partir do momento que nós temos uma atitude, e uma dessas atitudes é o falar, uma dessas atitudes é o orar. Aqui no texto de Ezequiel está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, falei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos pode ser isso que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia está transformando as pessoas por causa do medo, do pânico. Todas as pessoas paralisadas estão como que um vale de ossos secos. Essa enfermidade do inferno é um vale de ossos secos, ou qualquer outra enfermidade diagnosticada, o médico falou não tem jeito, é um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos também pode ser uma dívida impagável. Talvez você está numa condição, perdeu o emprego, tem uma dívida, é vale de ossos secos. Um casamento arruinado é um vale de ossos secos. Relacionamentos ruins, marido e esposa, pais e filhos, é um vale de ossos secos. Qual foi a direção do Senhor? O que o Senhor falou para Ezequiel? Poderão reviver esses ossos? O Senhor também pergunta para nós hoje: pode esse casamento reviver? Pode essa empresa prosperar? Pode essa doença ser curada? E o Senhor dá uma direção: profetiza aos ossos, profetiza o casamento, profetiza a empresa. O Senhor já nos concedeu a bênção da prosperidade, a bênção da cura, a bênção da paz. Na cruz o Senhor nos libertou da maldição da miséria, da maldição da enfermidade, da maldição da condenação. Então nós já temos da parte do Senhor. Nós podemos profetizar, falar. Eu creio na palavra de Deus e eu falo, eu profetizo no casamento, profetizo na empresa, profetizo na provisão financeira, profetizo contra a doença, dizendo para que eles possam reviver. Se Ezequiel não tivesse falado, se Ezequiel não tivesse obedecido, nada teria acontecido, aquele exército não teria se levantado. O poder de Deus já estava liberado, o poder de Deus já estava disponível.
mas o profeta ainda assim tinha que falar. E é interessante que Ezequiel falou para os ossos. Ezequiel não falou para Deus, não falou para o diabo. Ezequiel falou para os ossos, ele falou para as circunstâncias. Se o seu casamento está arruinado, fale para o seu casamento. Se a sua vida financeira está com problema, fale para a sua vida financeira. Se o problema é enfermidade, fale para a enfermidade. Nós oramos repreendendo a enfermidade. Nós falamos as coisas, tem muitas pessoas clamando para Deus. Seria como Ezequiel falando: Senhor, em nome de Jesus, faz esses ossos. Mas Ezequiel, já falei para você falar, eu já liberei o poder. Nós precisamos falar da posição que nós estamos, a posição de trono. Devemos falar com as circunstâncias, devemos falar com a doença, devemos falar com a provisão financeira, devemos falar para os demônios, para que demônios soltem e que caia por terra. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós estamos acima de toda obra do diabo, acima como Cristo, de qualquer nome que se possa referir. Nós falamos, enquanto nós falamos, Deus está operando. À medida que Ezequiel foi falando aos ossos, à medida que ele foi falando, Deus foi operando e foi restaurando a vida daquele vale de ossos secos. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos falar muitas coisas, liberarmos palavras da fé. Nós precisamos falar no nome de Jesus. Jesus recebeu toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele diz ali no final do Evangelho de Mateus, que toda a autoridade foi dada, e ele nos concedeu essa autoridade. Ele diz: eis aí vos dou a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Na posição de trono que nós estamos, devemos liberar a palavra em nome de Jesus. Precisamos combater o combate. Se nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de guerra, precisamos combater esse combate com as armas que o Senhor nos concedeu, as armas da nossa milícia, que é exatamente proclamar a palavra da fé, a palavra de Deus, a palavra da fé. Nesses dias precisamos abrir a boca e falar, para vermos aquilo que nós queremos ver. Nesses dias precisamos falar o que queremos ver, seja na nossa vida familiar, ministério, em relação à saúde, em relação à provisão financeira. Devemos falar também sobre a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, sobre a vida da igreja. Temos uma atitude de fé. Nós vamos encerrar orando agora, para que o Senhor venha revelar o poder da sua palavra, porque a fé vem pela palavra, pela pregação da palavra e a pregação da palavra de Cristo. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, a tua palavra que é poderosa para gerar fé no nosso coração. Eu te agradeço hoje, ó Deus, por poder estar aqui liberando a palavra de Cristo, através da qual o nosso coração recebe fé. E eu oro hoje para que a partir da fé gerada no coração, possamos ter uma atitude, possamos, ó Deus, expressar a nossa fé como aqueles amigos do paralítico, que expressaram a sua fé, a ponto de Jesus ver a fé deles, operando o milagre da cura do paralítico. Eu oro para que cada um de nós possamos, ó Deus, discernir no teu espírito a atitude de fé necessária. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos abrir a boca a cada dia, falando, profetizando, determinando aquilo que nós queremos ver no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa fé que o Senhor já nos concedeu se materialize numa atitude, como a tua palavra diz que a fé sem obras. Eu oro para que nós tenhamos uma atitude, que possamos realizar obras da fé, para que possamos ver o milagre acontecendo. Assim eu oro hoje e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico, agora no encerramento do nosso culto, um cântico que fala dessa fé, da fé que é provada. A nossa fé se manifesta, é quando ela é provada. Então cante conosco agora, que o Senhor abençoe, faça prosperar, e a cada dia você cresça na revelação, na sabedoria, no conhecimento do poder da palavra de Deus. Essa é a palavra da fé que deve queimar no nosso coração, e a partir dela, nós tomarmos uma atitude de fé. Deus abençoe os irmãos, cante conosco agora, encerrando esse culto, em nome de Jesus.